meu nome é Fabiana, sou dermatologista. Olá, meu nome é Victor Pagotto, eu sou cirurgião plástico. Hoje a gente vai falar sobre câncer de pele. Fabi, explica pra gente então, o que é o câncer de pele? O câncer de pele, assim como todo câncer, ele é uma proliferação exagerada de alguma célula. No caso da pele, né? A gente tem vários tipos de célula na nossa pele. Quando ele prolifera exageradamente, ele pode invadir as estruturas que estão ao redor dele, embaixo, e também acabar invadindo nossos vasos linfáticos ou a nossa circulação e até dar o que a gente chama de metástase, né? Então é uma célula que chega até um ponto mais distante daquele câncer inicial. E quais são os tipos de câncer de pele que podem aparecer? Tem muitos tipos de câncer de pele. Cada um deles vai surgir de uma célula específica da pele, mas tem 3 principais que é interessante as pessoas terem conhecimento, porque eles são muito comuns. Eles são o câncer mais comum do Brasil e do mundo. Eles acabam não entrando nas estatísticas porque a maioria deles não é tão agressivo, mas alguns deles são letais até. O primeiro deles é o carcinoma basocelular, que é o mais comum. 1/4 das pessoas vai ter um carcinoma basocelular ao longo da vida, só que ele não é agressivo, ele é o menos agressivo de todos. A chance dele dar metástase, de matar, é muito, muito, muito baixa. É muito raro isso acontecer. Mas eles são localmente invasivos, né? Então eles vão aumentando lentamente, a coisa de 1 a 4 centímetros por ano, e vão invadindo as estruturas que estão ali, vão machucando a pele. É muito comum ele aparecer no nariz, nessa parte de cima aqui, no rosto, e até machucar as estruturas do nariz. É importante, então, detectar precoce e tratar precoce. Exatamente. Tá. E os outros 2 tipos que você estava falando? Então esse é um tipo que é o mais comum, mas pouca gente conhece como ele se manifesta, né? Que em geral, é uma bolinha que é brilhante. Quando a gente passa a luz, assim, ela brilha. E ela também pode gerar um machucado que não cicatriza muito facilmente. Então, se você raspar sem querer, às vezes fazendo a barba, isso daí sangra demais. Volta, né, a coagular e daí ele sangra de novo depois de um tempinho. O segundo tipo é o segundo mais comum e um pouquinho mais agressivo que esse primeiro, que é o carcinoma espinocelular. O carcinoma espinocelular, ele também tem predileção pelas áreas que a gente toma mais sol, que nem o carcinoma basocelular. A grande diferença dele para o basocelular em termos de apresentação é que ele parece uma verruga bem endurecida em geral. Ele também pode machucar, gerar, né, um machucado que é difícil de cicatrizar, que sangra muito fácil, mas de forma geral ele parece o que a gente chama de corno. Ele é bem endurecido, né? Ele parece realmente uma de gado, como é que fala? Chifre. Um chifre. Não corta. O que ele parece é às vezes um chifre, porque ele é feito de queratina, então ele é muito endurecido. Esse tipo de câncer de pele, dependendo do tamanho dele, por exemplo, se ele fica maior de 2 centímetros, dependendo de onde ele está, a localização, ele pode ser mais agressivo, né? Então é interessante a gente detectar ele mais precocemente também. Para o tratamento não ser tão agressivo assim. Tá? Exatamente. Tá. E o terceiro tipo? E o terceiro tipo é o melanoma, que é o que as pessoas costumam lembrar quando pensam em câncer de pele, em uma pinta diferente. O melanoma, ele vem das células melanócitos, né? As células que dão a cor, a pigmentação da nossa pele. Então por isso que eles, em geral, eles são pigmentados. Eles são aquelas manchas que podem ter várias cores. É importante lembrar da cor azul. E assimetria, e podem também sangrar, mas um pouco menos. A grande característica deles é essa coloração diferente, assimétrica. Uma pinta, só que maligna. Né? Exatamente. Tem que tomar cuidado. Tá. E você falou um pouquinho de apresentação. Assim, mas se a gente fosse pensar, então você falou dos 3 tipos. O CBC, que você falou que o mais comum é como se fosse uma feridinha que ela não cicatriza ou fica abrindo, é um pouco elevado. O segundo tipo é aquela lesão mais endurecida. E o terceiro tipo é como se fosse uma pinta mesmo, uma mancha. Isso. E para cada um tem algum fator de risco específico, algo que leva mais uma pessoa
a ter um tipo, ter um outro, ou que está relacionado ao aparecimento do câncer de pele? Todos eles têm em comum a exposição solar, né? É um dos fatores de risco mais importantes. Quem tem a pele muito branquinha, é lógico que vai ter mais chance também, é de conhecimento comum, né? Ter mais pinta e, portanto, ter mais câncer de pele também. Mas as pessoas de pele negra não estão excluídas da chance de ter câncer de pele. Então é importante essas pessoas também fazerem acompanhamento, ficarem de olho na pele. Outra coisa que é importante é a imunossupressão. Então tem gente que, por exemplo, usa medicações que deixam a pessoa imunossuprimida, como por exemplo as pessoas que fizeram transplante de órgão sólido, transplantou o fígado. Usa uma medicação que aumenta em 100 vezes a chance de ter esse tipo de câncer de pele. Dependendo do câncer, até 300 vezes. Então é outra coisa relevante. E também história na família é muito importante, história pessoal de câncer de pele, qualquer que seja, também é muito relevante. E coisas menores como exposição à radiação ionizante, que é uma coisa que não é tão corriqueiro. E também cicatrizes e feridas de longo prazo, né, crônicas. Por exemplo, pessoas que têm úlcera de membros inferiores da perna, né, por questões vasculares, ou pessoas que sofreram alguma queimadura, podem desenvolver câncer na pele. Isso que eu ia falar, que vejo bem, então, uma queimadura muito antiga ali que não foi bem tratada, até paciente que fez ou não radioterapia em alguma região, fez alguma ferida, é uma região para a gente ficar mais preocupado e mais atento para ver se não vai realmente surgir. Falando em surgir, como é que a gente então tem que fazer a detecção precoce e o diagnóstico precoce? Primeiro, ficar sempre atento, né, ao seu próprio corpo. Uma das coisas mais importantes é você notar, claro, as pessoas leigas não são dermatologistas, né, então vocês não têm a necessidade de saber diagnosticar um câncer de pele, mas você precisa entender a sua própria pele e notar quando aparecer alguma coisa que difere de alguma coisa comum que você tem ali. Então esse é o principal, né? E também, sempre que você notar que tem alguma coisa diferente, procurar um médico dermatologista que pode auxiliar a fazer o diagnóstico. Outras coisas importantes é quem já teve um câncer de pele, quem tem um histórico familiar muito importante, quem é imunossuprimido, como eu falei. É interessante fazer um segmento anual para avaliar todas as pintas do corpo, toda a pele, mucosas, para saber se tem alguma coisa ali que pode ser maligna. Então, quando surgir alguma lesão nova, o ideal seria buscar uma avaliação médica, preferencialmente um dermatologista. Exatamente. Mas, por exemplo, alguém que nunca foi avaliado, tem um monte de lesão ou pinta pelo corpo, é bom também essa pessoa que já tem essas pintas ou lesões há vários anos, pelo menos passar alguma vez com o dermatologista? Sim, pela primeira vez, para fazer um check-up daquelas que ele tem naturalmente, né? O basal, né? O basal, deixar registrado. Tá bom. E fazendo ali, então, essa avaliação, tendo alguma lesão suspeita, como é que funciona o tratamento? Então, qual que é o passo a passo entre o diagnóstico e o tratamento? Então, a maioria das vezes a gente consegue bater o olho, né? Os dermatologistas são treinados para isso, bater o olho e determinar se aquilo é benigno ou se tem algum potencial para ser maligno, né? A gente já tem até um instrumento que é o dermatoscópio. Foi criado, né, para ajudar na detecção de melanoma. O que ele faz é ampliar a imagem pra gente e deixar mais evidente aquelas diferenças de simetria, de cor, de tamanho, quando a gente olha bem de pertinho a lesão. E aí, a partir disso, a gente vai estabelecer o diagnóstico com a biópsia, né? Então, em geral, isso é um pedaço daquela lesão, mas pode ser a lesão inteira, quando é o caso do melanoma. Uma suspeita de melanoma, a gente tira tudo. E daí, determinando o diagnóstico, de acordo com o tipo do câncer, a gente fala como vai ser o tratamento. E talvez você possa falar um pouquinho. Não, até disso de biópsia é importante porque a Fabi comentou, porque quando é uma lesão muito pequena, às vezes você já tira ela toda direto desde o começo. Sim. Então, o diagnóstico já é muitas vezes também o tratamento. Quando a lesão é inicial, então se é uma lesão pequena, não é? Sim. Muitas vezes a gente já consegue resolver de cara, não precisa nem de outros passos adicionais. Por isso que é muito importante o diagnóstico e o tratamento precoce, igual mencionou. A única exceção é basicamente o melanoma, que, como é um tumor mais agressivo, pode ser que ele precise de uma segunda etapa.
Mas isso é uma coisa mais elaborada, que depende da profundidade, de outros tipos de avaliação, algumas exames de sangue, outros exames de estadiamento, igual essas outras neoplasias como mama, intestino, estômago, próstata, enfim, né? Outras coisas mais elaboradas que acho que não cabe a gente ficar discutindo agora. Mas basicamente é isso. Então a cirurgia muitas vezes pode ser feita com anestesia local, em consultório ou em hospital, quando é um tumor inicial. Mas também, Fabi, aquele paciente que tem, por exemplo, a pele totalmente acometida por lesão solar, com várias lesões ali suspeitas, em uma área bem pequena, sempre tem que ser cirurgia ou tem alguma outra opção também que não a cirurgia para esses casos diferenciados? Existem outras opções, né? Depender se é uma lesão, por exemplo, pré-maligna ou alguns tipos superficiais de câncer de pele, a gente tem até cremes, né? São quimioterápicos em creme que a gente aplica, eles provocam muita inflamação, chamam o sistema imune da pessoa para atacar aquele câncer. E aí a gente pode até ou eliminar completamente ou até reduzir bastante e daí fazer a cirurgia, mas são tipos muito específicos que a gente consegue fazer isso, é claro, né? Tem até também a opção, aí são casos mais raros, né, de fazer radioterapia, quimioterapia, propriamente dita, aquela que a gente conhece endovenosa. Que depende bastante do paciente, do tipo da lesão e das condições gerais. Assim, Tá bom. E depois que a gente trata, o que a gente tem que fazer assim, de segmento? Como que tem que ser o acompanhamento dos pacientes? Quem teve um câncer de pele tem uma chance aumentada de ter um novo, né? Então é muito importante acompanhar nos primeiros meses, de preferência no primeiro ano de 4 em 4 meses e depois um acompanhamento anual, se possível. Bom, acho que era isso. Não sei se você tem algum outro comentário. Para mim ficou bem claro tudo que a gente tinha para explicar sobre câncer de pele. Para mim também. Se você gostou do conteúdo, siga a gente nas redes sociais. Até mais!